Convertidos à Luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Sexta-feira, 1º de agosto. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso! De volta ao nosso Debate Melodia. Muito obrigado pelo carinho da audiência, nossa emissora. Nós estamos no Facebook também ao vivo, em vídeo, né? Nós estamos no Instagram para você curtir e compartilhar a nossa transmissão. Fique à vontade. Nosso aplicativo também disponível para você baixar e instalar no seu dispositivo móvel, tá bom? Fique à vontade. melodiaconquista.com.br é o nosso site, onde está lá o link para você baixar o nosso app, tá bom? Na manhã desta sexta-feira, recebo o pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Vinícius, meu amigo. Voltei para o CV, né, pastor? Mais 2 meses. Mais 2 meses, correria. E aos nossos amados ouvintes, mandar um abraço. Deus abençoe a todos. Conosco também o pastor Vinícius Reis. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor André. Mais uma vez aqui nesse debate, é um prazer. Mandar um abraço aí para os irmãos da Igreja Episcopal. Vamos aí aprender mais do Senhor aí, né? Muito bem, estamos aguardando aqui o nosso terceiro debatedor. Assim que chegar, nós estaremos apresentando a vocês. Antes disso, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Vinícius que apresente este momento ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana. Obrigado pelas bênçãos que foram derramadas sobre as nossas vidas. Quero te agradecer pelos livramentos também, Senhor Deus, né? Mas continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento a direção do Teu Espírito Santo nesse debate. Que tudo aqui, Senhor Deus, venha glorificar e engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Então nós te pedimos a Tua ajuda, a Tua proteção e a Tua companhia nesse debate. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos lá, gente. O nosso tema de hoje, a gente vai começar aqui o caso comum para que vocês entendam. Abrindo aspas. 5 cegos foram convidados a examinar um elefante. Cada um tocou numa parte do animal e o descreveu de modo bem distinto. É possível entender Deus? Ou seríamos como cegos tocando em algumas partes do Ser Supremo? Fecha aspas. A pergunta hoje é o seguinte: quem é Deus? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Vamos lá, pastor André. Uma pergunta que muitos sábios já fizeram, né? Muitas pessoas interessadas também no conhecimento de Deus fizeram. O que a teologia responde? O que a Bíblia responde sobre isso? Primeiro, dizer que é um tema muito interessante, é um tema teológico, é um tema de matéria, de seminários teológicos, a gente estuda isoladamente, que é a doutrina de Deus, é muito interessante, é necessário. É um tema bem interessante porque
pelo que a gente conhece da história da humanidade, desde como se conhece por gente, existe esse mistério, essa vontade de descobrir esse Deus supremo, o Deus criador das florestas, o Deus criador do sol, da lua, do universo. E isso foi repassando tanto de gerações por gerações, mas também em nações diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, índios, os próprios gregos, que foi o berço do intelecto, dos pensadores, e isso remontou para outros povos bem mais antigos, depois passou pelos hebreus, chegou até nós pela Igreja Católica. Ou seja, Deus é um ser buscado constantemente, até pelos cientistas, até mesmo pelos ateus, porque um ateu, quando ele chega e questiona Deus, ele está falando sobre teologia, querendo ou não querendo, ele está tratando sobre o assunto de Deus. Ou seja, mesmo que o camarada, a pessoa seja ateu ou ateia, Deus é interessante para ela, é um tema interessante, né? Instiga a mentalidade desse ateu, ele instiga de tal forma que ele busca recursos, ele foge das situações para provar que Deus não existe, né? De alguma forma Deus está mexendo. Mas o que seria Deus? É uma pergunta humanamente muito difícil de responder. Então, qual é o recurso que a gente tem hoje para poder responder? É a Bíblia e, sem sombra de dúvidas, Jesus. Primeiro, não tem como eu descrever nem sequer uma faísca de Deus, digamos assim, se o próprio Deus não se revelar a mim, de alguma forma, né? A começar por isso aí. Por quê? A partir da queda do homem, como disse o Pascal, Blaise de Páscoa, alguns dizem Blaise de Páscoa, alguns dizem Blaise Pascal, ele vai dizer que a partir da queda do homem, a nossa mente ficou obscurecida pelo pecado. Então, quem nos dá condições de entender as coisas, de perceber, até de criar coisas, é o próprio Deus. Então é Deus que se encarrega disso. Partindo da Bíblia, e principalmente quando a gente vai para o Antigo Testamento, pegando a cultura e o entendimento que os hebreus e na cultura hebraica tinham de Deus, a gente vai perceber claramente que eles não descreviam Deus como uma pessoa. Eles não olhavam Deus como um ser que tinha nariz, boca. Isso aí vai surgir expressões, né, no Antigo Testamento para poder a gente, de certa forma, tentar compreender Deus. Mas Deus ele é chamado o Eterno. Os hebreus, os judeus, eles, principalmente os ortodoxos, costumam chamar Deus de o Eterno. Porque quando diz Eterno, foge de toda a limitação humana. Vai para um âmbito bem além da nossa capacidade de entender Deus. Então Deus ele é Espírito, a gente sabe, ele é Espírito, ele é autossuficiente, né? Deus é onipotente, aí vem o clássico, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não vou descrever aqui cada um desses, porque por conta do tempo. Mas só Deus tem essas características: onisciência, onipresença e onipotência. E aí na teologia se chama de atributos incomunicáveis de Deus. Exatamente. Ele não comunica aos homens. Não tem, né? Então, nem o diabo tem esses atributos, né? Não, o diabo tem. Então, só Deus tem esses atributos. Agora, sim, dentro da minha pequenez, dentro da minha mente limitada, a forma que eu tenho de entender Deus é através de Jesus. É olhando para Jesus. Eu costumo dizer que Jesus é Deus com cara de gente. É o Deus encarnado. É o Deus que se fez gente. Então, assim, o comportamento de Jesus aqui na Terra expressava quem é Deus. Como Deus pensa, como Deus age. Então, a gente não está aqui no debate para descrever Deus fisicamente. A gente está tentando aqui descrever Deus teologicamente, no sentido de pensamento, de substância, né? Como ele veio a existir. Principalmente essa pergunta, como ele veio a existir. Isso aí é uma... Foge da compreensão. Foge, isso aí não foge, a gente enlouquece. Agostinho de Hipona tentou entender isso aí e ele disse que, olha, no livro dele, Confissões, ele preferiu parar, pastor Gelson, porque é um tema muito complexo. Mas, já deixando aqui a palavra com o pastor Vinícius, a forma melhor de entender Deus
é pela via do nosso Senhor Jesus. Muito bem, são agora 11 horas e 18 minutos na Melodia. Nós estamos discutindo hoje esse tema, quem é Deus, né? E aí a gente está com essa questão aqui, que não é uma questão nada fácil, pastor Vinícius, complicado. de explicar quem é Deus, porque é um ser infinito, um ser que nós não conhecemos na sua plenitude. Um dia iremos conhecê-lo, mas enfim, no momento não há essa possibilidade. Mas podemos ter sim uma boa noção, né, de quem é Deus. De fato, a gente tem sim algum conhecimento. A gente está aqui diante de um estudo que é um dos pilares, né, da teologia, que é a doutrina de Deus. É uma doutrina que abrange o estudo, a natureza de Deus, né, os atributos e as obras de Deus aí disponíveis nas Escrituras para você estudar. Mas, pastor Vinícius, se o senhor dissesse, se o senhor tivesse que dizer quem é Deus, o que o senhor responderia? O pastor André falou já algumas coisas aí já, assim, muitas delas aí. Deus, ele é o criador de todas as coisas, né? A gente poderia já começar assim, né? Deus é o Deus criador de todas as coisas, né? Como o pastor André falou, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus também é um Deus pessoal. E isso a gente entende através das Escrituras, através da revelação de Deus, né? Porque o homem, muitos desses pensadores, filósofos, eles passaram a vida toda querendo conhecer Deus, buscar mais de Deus, mas o que o cristianismo veio nos falar é que Deus, ele se revelou, né? Não foi o homem que conheceu, o homem busca Deus, não. Deus, ele da ciência, né? Não há eles querem achar isso aí, mas Deus, ele se revelou. Então é um Deus que auto se revela, né? Até aquele texto de Deuteronômio 29, né, que ele fala, né, de eu não só me revelo o que eu quero revelar, e o que não quero fica oculto e está para Deus, né? Deuteronômio 29, ele fala sobre isso. Então, assim, o que Deus conheceu, se deu a conhecer, é o que a gente entende isso aqui, que ele é o criador de todas as coisas, ele é um Deus eterno, como o pastor falou, infinito, transcendente, né? É um Deus onisciente, a onisciência dele, né? Onipotência, onipresença, que são esses atributos incomunicável. E quando eu falo de um Deus pessoal, ele mostrou isso em Jesus, né? Aí é aquela coisa, em vez de um homem subir ao céu, não, o Deus desceu à terra, né? Então ele é um Deus pessoal, a gente entende que é um ser inteligente, não é? E a gente olha para a natureza, né? E aí na teologia vai falar dessa revelação geral, que é a revelação da natureza, o próprio ser humano é essa revelação também, né? E a revelação especial, que é Cristo, né? Existem essas duas revelações, né? A revelação geral é uma revelação especial. Então Deus é isso, né? Quando ele chega para Moisés e fala, diga o que eu sou, né? Não é isso que ele fala, né? Sim, eu vou dizer o que lá ao faraó? Não, diga que eu sou, lhe enviou, né? E aquilo ali, aquela expressão ali, é aquela coisa de você vai conhecendo Deus, né? Pouco a pouco, face a face, você vai conhecendo Deus, né? Essa questão do conhecimento de Deus, o pastor André até falou sobre isso, ela é progressiva na Bíblia, né? Por isso que eu falo que Deus é um Deus relacional, porque ela é progressiva. Você vê que a gente vai conhecendo Deus de Gênesis até Jesus, né? E aí do Espírito Santo hoje a ação, o Deus Todo-Poderoso em três pessoas, o Deus Pai, a ação do Antigo Testamento toda do Deus Pai ali, presente, né? Os Evangelhos é o Deus Filho, e aí de Atos até os dias de hoje é a revelação do Deus Espírito Santo. Então é isso aí, Deus em três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu queria só pegar um gancho aqui, por gentileza. Essa questão assim dos filósofos, pensadores, historiadores, sociólogos, né? Eles questionam a existência de Deus com uma série de fatores, principalmente usando a ética, né?
diante de todas as coisas ruins que acontecem no mundo, morte de crianças inocentes, guerras, fome, miséria, injustiças sociais e etc. E eles usam esses argumentos baseados em cadê a ética de Deus? Então eles tentam entender Deus pela visão humana, né? Mas a gente deixou aqui bem claro que isso é praticamente impossível, porque é o próprio Deus que se revela ao homem, é o contrário. E se a gente for nessa ótica de olhar para Deus através do homem, a gente vai ver um Deus falho. Não é? A gente vai ver um Deus falho, né? E olhar a ética de Deus por nossa ética. Não tem condições. Fazer a comparação da ética de Deus baseada na nossa ética. Aí vai chocar. Né? Porque a ética de Deus está bem além do que a gente... Olha se Deus tem ética, né? Não sei, porque Deus é perfeito, não há necessidade de ter ética. Muito bem. Está conosco o pastor Davi Amâncio também, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilelson, companheiros da mesa. Bom dia. É um prazer poder dividir a mesa com vocês. Pastor André, que ministrou uma palavra que eu fui às lágrimas no último domingo, né? Obrigado. Consegui chorar, viu, ali. E é bom quando a gente chora, né? Poxa, é ótimo. Eu me lembro de um amigo meu que está orando assim: Deus, põe lágrimas nos olhos do teu povo. Porque houve um tempo que a gente ia ao templo já com lenço, porque sabia que ia chorar, né? David Wilkerson, na sua última mensagem, uma das últimas, ele disse: um chamado para a angústia. Não um chamado para fazer festa, para celebrar, um chamado para a angústia. Pastor Gilaelson. Manda. Muito bem, pastor Davi, a igreja evangélica, ela sabe dizer hoje quem é Deus? Com raras exceções, sim. Mas na maioria das vezes nós estamos assim. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. A grande verdade é que, para começar, nós precisamos pensar assim: não é porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós que agora Deus virou gente. Vamos com calma. Vamos com calma. Verdade. Né? Foi uma mensagem sobre o Natal que eu cheguei a essa conclusão. Porque Deus não é gente. Deus não é brasileiro, Deus não é judeu. Deus não tem nacionalidade. Deus é atemporal. Se você não conhece Deus de fato, sabendo quem Ele é, a primeira coisa que vai minar é o respeito. Se você não tem noção de quem é Ele, né? E depois você não vai entender o que Ele faz ou deixa de fazer, porque você vai julgá-lo pelos parâmetros humanos. A ética e Deus é oportuna e necessária atualmente, muito. É pauta urgente da igreja. Por quê? Porque ética é quem eu sou. É o que eu sou. Ética é isso. Mas ou seja, você está se referindo à ética da pessoa de Deus? Como é que é, pastor? quem Ele é, o caráter dele. É preciso saber quem Ele é. Se eu não sei quem Ele é, eu posso dizer o que Ele não é sobre Ele. Porque muitos ateus questionam justamente isso. Cadê a ética de Deus diante da miséria, do sofrimento humano? Entendeu? Porque estudando quem Ele é, eu vou entender logo que Ele é soberano. E isso implica em saber que Ele manda. É o ser supremo do universo. Manda e não é mandado por ninguém. Deus é um ponto fixo. Eu sou um ponto em movimento. Ou seja, quem tem que se virar sou eu. Deus não vai mudar. Imagine, eu mudo, agora Deus não muda. E ainda bem que não muda, né? Já pensou se Deus mudasse? É um atributo de Deus, né? E a imutabilidade, né? Já pensou se Deus mudasse? Então, essa pauta é urgente, pastor, porque se eu não sei quem Deus é, eu posso falar sobre Ele aquilo que Ele não é. Verdade. E quando eu digo sobre você o que você não é, você não gosta. Agora, Deus vai ficar satisfeito? Então, é preciso partir desse princípio, de que essa é uma pauta urgente. Eu diria que um ano é pouco para se falar sobre o caráter de Deus na igreja, mas imprescindível para que a gente tenha uma nova geração que conheça a Deus não só de ouvir falar, ou não fique fabricando um Deus na cabeça a quem pensa que serve, entendeu? E aí é muito importante, porque talvez o cerne do problema da igreja atual esteja aí. Ou seja, a
pífia compreensão de Deus que temos, parca compreensão de Deus que temos, e aí nos leva a agir como agimos. Talvez o problema maior da igreja hoje seja exatamente esse. Haja visto que Jó antes falou coisas que, inclusive, é muito interessante, porque Jó, eles não entendem, acho que não mereço, acho até que não mereço, mas me submeto. É por isso que o final da equação dele foi diferente da dos amigos, que os amigos elogiaram ofendendo. Jó parecia ofender, mas no final me submeto à tua vontade, ainda que não concordando. Isso faz uma... Porque na hora da raiva, na hora da tristeza, eu posso falar um monte de bobagem. Posso. Como a gente fala muitas vezes, né? Só que se o final da equação for me submeto à tua vontade, ainda que não entendendo, então aí... O senhor acha que Jó, a figura de Jó, resolveria essa problemática de todos os outros sofrimentos de outras pessoas, tipo uma criança que está morrendo lá na guerra agora, inocente, sem nunca ter feito nada contra ninguém? Jó seria a representação que uma pessoa boa pode sofrer? Não, é Jesus, não é Jó. Jó foi o segundo caso de desventuras em série, que o primeiro foi Adão e Eva. Jó foi o segundo caso de desventuras em série, que era assim, além de queda, coice. Não terminava de resolver um problema, já tinha instalado outro problema, né? Agora, não é ele, não é Adão, não é Eva, é Jesus. Porque um dia alguém questionou, porque a melhor amiga morreu de câncer. E por que Deus não poupou a amiga? Eu disse, não é, a pergunta não é essa. Não é nessa direção. E qual é? É porque Deus não poupou Jesus. E ainda diz assim, a Deus agradou moê-lo. Moê-lo. Ou seja, o parâmetro é Cristo. Para você entender, a criança que sofre, quem morre na guerra, é Cristo. Resolve. E no Antigo Testamento, o parâmetro também se dá pela via do caráter de Deus. Quem é ele e por que ele mandava matar, e quando não mandava matar, ele mesmo matava. Tinha vezes que ele matava, tinha vezes que ele terceirizava. Terceirizou para Saul, mas não deu certo. Vocês lembram? Não deu certo não, que não fez. Coube ao profeta despedaçar Agag. Então esse Deus, você só pode compreender ele pela via da compreensão do caráter. Quem ele é. Muito bem. Interessante, né? Deus, ele vai se revelando nas Escrituras, e assim, se você não estudar as Escrituras, você não vai entender quase nada ou nada, né? Vamos lá, pastor André. O livro de Êxodo é interessante, essa passagem com Moisés. Moisés pediu ao Senhor para ver a glória dele, né? O capítulo 33, verso 18. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. Verso 19. E Deus respondeu, diante de você vou passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Só um parênteses aqui, tem gente que tem muita dificuldade de entender isso, né? Acha que Deus tem que ter misericórdia de todo mundo, né? E Deus diz que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, né? Interessante. O verso 20, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Pastor André, que texto. As palavras são muito poderosas, a gente chega a arrepiar mesmo, muito né? Forte. E difícil de fazer uma interpretação literal, no sentido assim, Deus tem costas, né?
Deus tem costas literalmente falando, Tem mão? né? Deus tem mão literalmente. Há quem diga que não. É. E aí? Então, assim, a gente pode... Tem muita coisa para se dizer aqui nesse texto, né? Eu penso que Moisés, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, com todo o conhecimento que ele tinha, mas a mente dele ainda era limitada em relação a entender o eterno. Entender o eterno. Então Deus, ele tenta, vamos usar essa expressão, né? Ele tenta diminuir, digamos assim, para Moisés entender um pouco. Na teologia parece que é antropofonismo, né? Isso. Que Antropopatismo e antropomorfismos. não é isso? Que é São atributos humanos humanos que a Bíblia... dado a Deus, Antropopatismo, sentimentos humanos. Antropomorfismo, formas humanas. formas humanas, para que a gente possa entender Deus dentro do nosso contexto. Uhum. Imagine aí, Jesus chegou para Nicodemos e falou assim: Nicodemos, se eu falo de coisas terrenas, você não entende? Se eu falar das celestiais? Então, se Deus se manifestasse ao homem do jeito que ele é, da glória dele eterno, acho que seria incompreensível. Como é que o limitado vai lidar com o ilimitado? Como é que o finito vai lidar com o infinito? Como é que Moisés iria entender o eterno diante dele? Não tem como. Ele seria fulminado na hora. Não porque Moisés é pecador. Não, porque a mente dele não ia compreender. Não teria como compreender essa experiência. E até a própria estrutura física não suportaria. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Até as estrelas do céu se rendem aos pés do eterno. Imagine um ser humano, comedor de feijão. Naquela época não existia feijão, né? Mas é uma experiência, é uma passagem muito forte. Filosofia agora, é uma passagem muito profunda, porque o referencial que nós temos no Antigo Testamento de intimidade com Deus é Moisés, né? E a gente observa isso aí que, não, Moisés, tu vai ver minhas costas. Ou seja, vou te mostrar só uma faísquinha. Uma faísquinha, vou usar essa expressão, porque não tem outra, eu não consigo encontrar outra aqui. Se o pastor Davi, o pastor Vinícius tiver outra, me ajude. Mas vou te mostrar uma faísquinha aqui do que eu sou. Já que eu fiz questão de trazê-lo até aqui, então eu vou te dar esse privilégio. Mas Moisés não conseguiu descrever quem era Deus. É interessante que os relatos, se a gente for para o experiencialismo, para as experiências das pessoas, que eu também creio que Deus pode dar experiências às pessoas, né? As pessoas vão ter um relato assim, bastante conhecido, que é: eu não sei explicar o que eu vi. Combina também com o João. O João também não sabe explicar muita coisa que ele viu, né, no Apocalipse, né? Tem coisas que ultrapassam o limite, você não entende, não dá para ver. Figuras, coisas humanas para poder ver se será que é parecido com isso. É como a gente olhar para o céu, ver uma nuvem, a gente olha, essa nuvem parece um urso, parece um cavalo. Então é mais ou menos por aí, porque é muito complexo para a mente humana. Agora, o pastor André, me permite um adendo, como Claro. diz muito bem você. E se... Porque assim, imagine só, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele faz isso sem ser arbitrário. Sim. Sem ser arbitrário, porque o pecado não alcança Deus. Exato. O pecado não atinge Deus. Não atinge ele. Tá? Um dia alguém me perguntou: e ele tem mão? Eu falei: não sei, porque eu nunca vi. Se tiver, qual é o problema? Exato. Qual é o problema? Aí agora tem um outro postulado, que é de Rodrigo Silva, que Deus fala com a gente com sotaque humano nas escrituras, usando sotaque humano. Talvez até, e aí foi assim que a gente aprendeu, né? Uma formiga quer falar com uma formiga, então vai usar... Eu não sei, mas eu só sei que ele é supremo, ser supremo. Eu sei que ele é isso. O pastor Davi, quando alguém vem com essas perguntas assim, eu digo assim: continue entendendo que Deus tem mão, tem olhos, porque ele se revelou assim. Porque a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Isso. Então vamos entendê-lo assim, porque foi assim que ele se revelou. Qual o problema? Qual o problema? E ainda tem um outro detalhe. Esse homem sobre quem a Bíblia diz que não houve um profeta igual a Moisés, com quem Deus tivesse tratado cara a cara, Deus negou a entrada na terra
Sim. Roguei, mas ele disse, basta, não insista mais nisso. Isso mesmo. Olha, quer dizer, eu fico pensando como é que eu que não estou na medida de Moisés, vou discutir com Deus. Se Moisés, né, entendeu que não dava para discutir com Deus, eu fiz o pior, agora mais fácil que é entrar, eu não posso. Ele fez o pior. E olha o contexto, lá quando ele era criança, Deus deu um livramento, planejou, fez todo um contexto para Moisés sobreviver, para depois livrar o povo e... Muito bem. Então, Deus faz isso sem ser injusto, viu? Eu preciso sem ser ir. injusto. Eu preciso ir para o intervalo e eu queria voltar, viu, pastor Vinícius, nesse texto aí. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque tem gente achando que pelo fato do tempo ter passado, do Novo Testamento, Deus mudou, né? E que agora Deus tem misericórdia de todos. Enfim, e que Deus não pode se dar ao luxo de dizer que se ele não quiser ter misericórdia de alguém, ele não terá. Tem gente que acha que Deus mudou, né? Mas só que a gente vai ter um problema teológico aí, Deus não muda, né? E aí? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 está concedendo descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Debate Melodia. Muito bem. Uma das coisas que a gente aprende, pastor Vinícius, é que Deus é imutável, né? Nós mudamos o tempo todo, né? Tem dia que a gente acorda com bom humor, tem dia que a gente acorda com mau humor, nós mudamos de opinião, nosso caráter muda pro bem ou pro mal, mas a Bíblia descreve um Deus que é imutável, não há possibilidade. Mas tem gente que acha que Deus mudou, né? Porque quando você apresenta um texto desse aí, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e hoje você vai falar para alguns assim, olha, pode ser que Deus não quis ter misericórdia daquela pessoa. Aí muita gente não aceita isso, né? Porque acha que Deus não faz isso. E embora a gente apresente textos como dos Amalequitas, né? Que Deus mandou matar mulheres e crianças, o próprio texto do dilúvio, né? Que só a família de Noé foi salva. Será que crianças não foram mortas ali? Enfim, o caso de Ananias e Safira. Pastor Vinícius, Deus não muda? Não. Continua imutável.
Tem um texto, Atos 12, quando o anjo livra Pedro da prisão, né? E diz que Herodes está perseguindo, e logo no início do texto do capítulo 12 de Atos vai dizer que Tiago foi morto à espada. Herodes mandou matar Tiago, um dos discípulos, e Pedro, ele tem aquele livramento extraordinário, né? E a gente pensa nisso, né? É uma coisa incompreensível aos olhos humanos, isso tem que deixar claro, porque Deus livra uns e outros passam como Pedro, como Tiago, e morreu, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente pensa muito, a gente é muito apegado a essa terra. Esse é o problema do ser humano, a gente é muito apegado aqui e a gente fica fazendo toda essa análise aí às pessoas, porque elas ainda vivem com medo do juízo, com medo de muita coisa. Eu acho que a gente aprende isso, a gente vai caminhando, como a gente fala que Deus é um Deus que ele se revela, até na nossa vida é um Deus pessoal, relacional. Com certeza que todos nós éramos uma pessoa quando a gente começou na caminhada, né? Quem não conhecia nada de Deus. Não é assim, gente? E aí a gente vai conhecendo, tal, buscando, né? Ele vai se revelando, como a gente diz, não é a gente que busca, mas ele se revela, até errado a gente dizer isso. E a gente vai conseguindo entender, né, que Deus, como o pastor Davi falou aqui, Deus é soberano, né? Então, se ele ali agia daquela forma no Antigo Testamento, porque o povo, eram os amalequitas que a gente até falou, queriam exterminar o povo de Deus, né? Então Deus naquele momento permitiu aquilo ali, olha, vai lá, extermina, porque esse povo quer acabar com o povo de Israel, era esse o motivo, né? Queriam exterminar com o povo de Deus naquele momento, que era o povo de Israel, né? E o remanescente precisava permanecer para chegar ao Salvador, para chegar a Jesus, então precisava até aquele momento se cumprir se Deus estava, né? Que é um grande problema, é o pecado que entrou no mundo, né? E aí tudo isso começou a acontecer. Mas eu acho que o problema do ser humano em relação a Deus é isso. Está muito apegado a esse mundo, olhando as circunstâncias, né? E não importa. Eu me esqueci um texto agora, mas eu acho que é Lucas 13, que Jesus fala da matança, que chegam para Jesus e dizem, Jesus, mataram um bocado de coisa, Pilatos matou, e a torre de Siloé também, isso. Tipo questionando Jesus, né? Aí Jesus diz assim, olha, isso aí não importa não, como morrer. Jesus dá uma lapada, diz, o que importa é o juízo. O que importa é a sua vida, como você vive, o que importa é lá em cima, o que importa aqui não importa. Né? É Lucas 13 que ele fala sobre isso, ele fala da matança e fala também parece que a torre que caiu, não foi, mateu gente, e o pessoal chega questionando Jesus, dizendo, rapaz, Jesus e tal, e aí Jesus lá, ele diz, não, o que importa é o juízo, o que importa é o caminho, a verdade e a vida, é essa vida que vocês vão viver, para chegar lá, o que importa é lá, gente, né? É essa questão do reino, né? Eu estou pregando agora, fazendo uma série de pregações sobre as bem-aventuranças, né? E a teologia fala disso do reino já e ainda não. Ali a gente está desfrutando do reino em parte, mas completo só na glória, né? Então a gente pode ver esse Deus se relacionando com a gente, milagres acontecendo na nossa vida, a gente ter o Espírito Santo como penhor, tudo isso faz parte do reino. Então assim, a gente tem que entender, né, que Deus não mudou, ele é um Deus que se revelou progressivamente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E esse mundo não importa. A gente vê a matança, alguma coisa que acontece, o que importa é lá na glória. Quando a gente começa a estudar os atributos, pastor Davi, fica até assim, eu acho que fica mais pedagógico para a gente começar a entender, né? Pelos atributos. A gente falou agora da imutabilidade, né? Deus não muda o seu caráter, não muda as suas promessas, Deus, enfim, é sempre o mesmo. Vamos falar agora da autoexistência, né? Porque essa questão de tempo e espaço, né? Porque se você falar assim, se você, por exemplo, conversar comigo, vamos falar agora da Copa de 70, eu não sei, eu não estava lá, eu só nasci em 78, né? Mas, por exemplo, Deus, ele está nos dois tempos, pastor? Como é que é? No antes e no depois? Como é que é essa questão?
A gente aprendeu tanta coisa errada, né? Até Kairos, que é tempo de Deus. Deus é atemporal, Deus não tem tempo. Tempo é a produção social. Ou seja, o tempo existe para nós. Para Deus, não. Deus não tem tempo. Até o nosso calendário foi distorcido por Gregório. O Deus é atemporal. Né? Agora, Emery Bancroft, na sua teologia elementar, de acordo com Emery Bancroft, uma das perfeições de Deus é não ter sido causado. Isso é demais para nossa cabeça. Isso é muito para a mente da gente assimilar isso, né? Quer dizer, Paul Tillich, ele diz que Deus acrescentar alguma coisa é tentar diminuir a Deus. Então é demais para a gente, porque ele existe por si mesmo sem depender de nada de não, ninguém. Ele não existe. Ele tem não alguém existe. que existe e subentende que um dia vai deixar de existir. Tá vendo aí, E que passou a existir. Ele é. Ele é. Eu costumo dizer assim, para deixar a cabeça mais doida, né? Digamos assim, né? A expressão. Que nesse momento aqui, nosso momento humano, Deus está agora, há 400 anos atrás, o que passou para nós está acontecendo para Deus. E está há 1000 anos à frente também. E ao mesmo tempo aqui. Ou seja, o tempo para Deus não existe, como você falou. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, em todas as épocas. Ou seja, o que passou para nós, de repente para Deus está acontecendo ainda. Para ele estar lá. Ele é eterno. É difícil de entender? É difícil. Ele conhece tudo antes de tudo. Alguns atributos ele compartilha conosco, outros não. Por exemplo, amor, bondade. Né? Os atributos comunicáveis. Comunicáveis. Os não compartilhados são onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade. Imagine se Deus mudasse, gente. De repente, Deus desenvolveu traços narcísicos. Com o poder que ele tem, ele estava lascado. Lascado, literalmente. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui do Trono Branco, do grande Trono Branco, o milênio, Nova Jerusalém, Cristo governa e tal. Vamos entender que nós, enquanto seres humanos, vamos chegar lá ainda. Que é um tempo que está estabelecido para que cheguemos lá. No caso, quando a gente fala de Deus, ele já está lá também? Como é que é? Não, ele conhece tudo antes de tudo. Ou seja, ele não é que ele esteja lá. Ele já viu o fim desde o princípio. Ele já viu tudo. Agora, nós não. Ele tem acesso. Ele tem acesso a tudo. Em todas as eras. Tudo, absolutamente tudo. Agora, nós não. Mário Persona diz que todos nós somos cegos quando o assunto é entender as razões de Deus. Ou seja, tem hora que a gente não conhece nem o presente, quanto mais o futuro. O passado escapa, né? Inclusive, para Agostinho, o tempo é uma aporia. Uma aporia, porque a aporia é um problema sem solução. Que ele disse, se você me perguntar sobre o tempo, eu sei dizer o que é. Agora, se você me pedir para explicar, já não sei. Né? Então, é uma aporia para Agostinho. E Paul Ricoeur, ele afirma que o tempo é uma produção social. Uma produção social. Ou seja, existe por nossa causa o tempo. Não é? Imagine que Deus falou que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Agora, tem um filósofo aí, italiano, que está dizendo o tempo não existe. Isso é o que você quer. Não existe. Ele disse, porque o passado não permanece. Não, o passado já passou, o presente não permanece e o futuro não chegou. Baseado nisso, ele afirma que o tempo não existe. Para Agostinho, o tempo é ilusão. Só que é uma ilusão que a gente leva muito a sério e vive aí correndo atrás do tempo, correndo contra o tempo. As sociedades que vivem sem relógio vivem melhor do que nós. Com certeza. Porque na tentativa de controlar o incontrolável, que é a ansiedade, Jesus mostrou isso. Ninguém, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado, 45 centímetros, à sua estatura. Ou seja, toda vez que eu tento controlar o incontrolável, quem fica descontrolado sou eu. Muito bem. Aí quem está correndo atrás do vento, né? Correndo atrás do vento. É isso que é correr contra o tempo. lembrar dos nossos avós, aqui bem próximo, né? Não vivia, dependendo totalmente do relógio. Essa peça desenfreada para ter as coisas, para aprender. Não.
Chegava à noite. Até catando feijão gerenciava a ansiedade. Porque toda atividade que lhe exija paciência ajuda a manejar a ansiedade. Até feijão a gente não cata mais. Já vem catado. Deus, na questão da unidade, pastor André, na questão do atributo da unidade, Deus é indivisível, né? Deus, ele não se pode dividir, todos os seus atributos, eles coexistem em harmonia. E aí, muita gente tem dificuldade de entender como assim. E aí, já desde Jesus tiveram aquela dificuldade lá. Eu e o Pai somos um, quando ele explica, né? Mostra-nos o Pai, Felipe pede, ele, eu e o Pai somos um. Mas um como? Se eu vi o Pai, a voz do Pai no batismo, vi o Espírito Santo descer como pomba e vi Jesus sendo batizado. Como? Como é que explica isso? A gente não poderia deixar de citar novamente, não pode faltar aqui na mesa, Agostinho, né? Agostinho. Porque Agostinho, quando ele escreve Confissões, ele trabalha todas essas questões, porque ele, como um filósofo, um pensador muito inteligente, os questionamentos eram certos, né? Então ele questionava, por exemplo, como é que Deus cria o céu perfeito, tudo perfeito, aí permite que o mal entre no coração de um indivíduo, do anjo, né? De Lúcifer, digamos assim. Ele tentou entender essas questões. Aí ele vai para a questão da maldade que existe dentro do homem. Como é que surgiu essa maldade dentro do indivíduo, né? Aí ele começa a usar ele mesmo como exemplo. Quando ele, passando numa rua, viu uma fruta, ele descreve isso em Confissões, viu uma fruta no quintal de uma pessoa que não era dele, e ele já estava saciado, já tinha almoçado, estava com a barriga cheia, mas ele pegou a fruta escondido só pela vontade de fazer a coisa errada. Só pela a sensação da rebeldia, da aventura. Aí ele, com isso, com uma coisa tão simples, ele detectou que havia algo ruim dentro dele. Agora, em nós é fácil explicar, porque nós fomos contaminados. Agora, do Éden para lá, minhas vistas escurecem, eu não vejo mais nada. Exatamente. E quando Agostinho parte para a Santíssima Trindade, aí que ele não encontrou uma explicação mesmo. Tanto que ele relata nos sonhos, eu lembro dessa passagem, que ele tentando entender, pastor Wilson, a complexidade da Santíssima Trindade, como é que 3 pessoas é uma só são 3, e é tudo uma só, como é que funciona isso aí? E ele tentando entender, aí ele, segundo ele, no próprio livro, ele disse que teve um sonho, ele passando com essa história, né, passando na beira de uma praia, tinha um menino lá fazendo um buraco e tal, e ele pergunta para o menino, né, que estava acabando aquele buraco, o menino disse que era para pegar toda aquela água do mar e colocar ali dentro. Aí ele disse para o menino assim, mas isso é impossível. Pegar toda essa água do mar e colocar nesse buraco, né? Aí ele, está lá escrito no livro. Aí ele diz assim, a menina olha para ele e diz assim, é muito mais difícil ainda você compreender os mistérios de Deus. A partir daquele momento ele diz que sossegou o coração. Aí ele afirma que se você negar a Trindade, você entra em juízo. Se tentar explicar, perde o juízo. Agora sim, olha só a nossa pequenez na compreensão do entendimento, né? Na questão do entendimento, a nossa pequenez. Quando a gente fala a gente só tem uma compreensão de né? Aí é aquela coisa da gente querer discutir com o divino, né? Deus, o que a gente pode entender? Deus é uma só natureza, né? Uma só natureza, um só governo, né? Porque uma pessoa pra gente é uma individualidade. Isso. O pastor André é uma pessoa, aqui é uma pessoa, né? Aí quando Deus fala que é uma pessoa, a gente não entende essa dimensão que está acima do nosso entendimento, né? Uma pessoa que pode ser representada por 3 seres, entendeu? A complexidade, né? É interessante pensar que eu com você eu posso ser eu com você, mas na Trindade é um no outro. É um no outro.
Não é um com o outro não, viu? Exatamente. Quem vê a mim, vê o Pai. É um no outro. Aí a nossa cabeça vai bugar. Vai bugar. Aí tanto que esses dias eu estava assistindo um podcast de um ateu, alguns ateus reunidos, e questionando o professor Tasso, né? Que hoje é um dos maiores defensores do cristianismo, muito capacitado, né? Apologeta da fé, nato, e questionando ele, dizendo assim, sobre a questão da Santíssima Trindade, que disse assim, a Trindade foi criada num concílio, os ateus falando. Foi criado, não existia, foi criado. Então eu estava questionando assim, como é que pode, se vocês dizem que não são idólatras, aí vocês criam 3 deuses, né? Só que eles não conseguem entender que é um. Nós adoramos só um. Só um. Né? Né? Não 3. Então, aí vem a questão, se Deus não mostrar, não nos revelar isso, a nossa capacidade humana nunca vai entender. Não. Então o ateu nunca vai entender isso, cara. Você nunca consegue convencer ele através de argumentos, um mistério desse. Agora, vocês percebem que estudar sobre quem é Deus é pauta urgente? Com certeza. Exatamente. Para a igreja. Olha só, eu queria encerrar aqui com esse texto de Jó 38, que diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Parêntese. Às vezes Deus aparece Quem é este? na tempestade, viu? Às vezes Deus está na tempestade, tá? Amém. Não é? É possível, né? Então, o Senhor perguntou: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda se você é capaz. Quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Olha só, tem tanta coisa aqui que a gente não pode entrar aqui, que a gente não vai entender nada. Olha, ele diz o seguinte: e as suas bases sobre o que foram postas, e quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Isso aqui está para além da nossa capacidade. Não adianta discutir isso aqui, que a gente não... E quem escreveu isso aí tem uma capacidade muito grande. Ele está dizendo, eu sou diferente de você, limite-se à sua insignificância. Esteja conformado aí no seu cantinho. Agora é interessante, pastor, só finalizando aqui, que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles não tinham essa preocupação com essas complexidades, né? Eles entendiam Deus, é isso e acabou. Tem um caso parecido que é o de Abacuque. Assim não, Deus, desse jeito não. Ele queria dar resposta. Não, porque ele não aceitava que Deus usasse Babilônia para corrigir o seu povo. Esse vai ver que você sabe quem vai ver que você sabe, né? Muito bem, gente. Quero agradecer os pastores aqui na mesa. Obrigado, pastor Davi Amâncio. Obrigado ao pastor Vinícius. Obrigado ao pastor André. Esse tema é maravilhoso demais para nós. Né? Parabéns, rádio. Caro. Teológico. Gente, está vindo aí o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas, e o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.